Eu já sabia que eu ia falar depois do Eric e do Luciano Tim. Então, eu entrei direto no terceiro slide, né, aos agradecimentos. Então, queria agradecer a todos, né, muito obrigado. Foi bem legal as apresentações, eu aprendi muito, né? E agora eu abro a palavra para as conversas e tudo mais. Brincadeiras à parte, pessoal, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui. Já logo na entrada aí tive belíssimas conversas com o Eric, com o Dr. Osório. Então, para mim é uma satisfação muito grande. Eu vou tentar dar um outro viés aqui, pessoal, que eu falo, toda essa excelência. O Eric a gente acabou conhecendo recentemente, mas o Luciano já, enfim, eu não digo de mentor, eu digo de padrinho, né? Porque ele que me trouxe para esse mundo da academia, de falar e tudo mais. A gente falava de negociação, mediação, direito e economia lá em 2004. Dias desses eu descobri um slide que o Luciano me convidou, cara, quem é de Porto Alegre, na famosa Ritter dos Reis, hoje Uniriter, onde lá a gente falava sobre que os estudantes tinham que estudar negociação, tinham que estudar economia, tinham que olhar para soluções de conflitos lá em 2004, e o Luciano começou isso. Eu preparei, claro, uma apresentação aqui. Eu vou pular alguns pontos, pessoal, para trazer para um outro viés. A parte introdutória do que eu tinha para falar é basicamente o que o Luciano e o Eric falaram, tá? A gente precisa mudar. O que eu falei no início, que era até um dos meus slides mais tradicionais, eu tenho que chegar no judiciário mais adiante. O que vocês estão fazendo 5 dias aqui em estudos, focando no desenvolvimento de competências visando soluções permanentes e eficiência institucional? 5 dias não tem direito. Tem sobre o poder judiciário, tem tecnologia da informação, tem análise econômica do litígio, gestão do poder judiciário, o Luciano falou em gestão do processo, gestão dos contratos, saúde, trabalho, vocês vão falar de diversidade. Ou seja, o sistema multiportas também é isso, ou seja, gerenciamento do caso, mas estudar outras formas, que é como nós vamos resolver os problemas, não apenas pelo direito. E isso, vocês têm uma participação fundamental. O que eu quero trazer é que o nosso trabalho é que os advogados também tenham essa participação. Porque o que vocês estão fazendo aqui, de nada adianta se o advogado olhar e dizer assim, poxa, mas para mim é muito mais fácil litigar. É isso quando a gente fala lá, assim, pô, mas negociar dá trabalho, negociar eu tenho que estudar, eu tenho que fazer um monte de coisa. Eu vou ajuizar o processo. E aí depois eu vou ir adiante porque é barato. Então, o que vocês estão fazendo aqui é se atualizando para esse mundo de transformação digital, que é onde eu quero colocar. Então, o que que eu queria colocar para vocês é a questão da representação do cliente para o advogado. A gente tem que dar a oportunidade para o advogado para que ele busque que o seu cliente queira isso, que ele coloque. Eu acho que não sei se foi o Érico ou o Luciano que disse assim, mas quando eu coloco o advogado complicou. Complicou porque eu tenho as custas, eu tenho que pagar o advogado. Mas se eu der uma solução mais rápida para o meu cliente, será que não vale a pena eu pagar para o meu advogado? Do que ficar esperando, porque ele tem que ter os ônus sucumbenciais? Que o Luciano falou, se eu recebi o dinheiro agora, se eu investi na minha educação, será que isso não vale mais a pena? Então, se eu busco na negociação e na mediação, que é a minha área, principalmente, por que eu não posso dar condições ao meu cliente e dizer, faça o acordo, eu participo da negociação em vez de ir para o judiciário? Porque quando eu for ao judiciário, eu vou ter o judiciário mais presente. Por quê? Porque ele tem menos processos que não deveriam estar lá. E hoje a gente está indo ao judiciário porque é barato, porque eu tenho mais condições de litigar. Então, a gente tem que trabalhar nessa reformulação, né? Eu queria ter estado aqui para falar de blockchain e Bitcoin, que é o que está mais presente hoje em dia. Eu acompanho alguns twitters e todo dia é lawtech, fintech e como que vão ser essas coisas, né? Então, o quanto vocês estão up to date, né, par, estudando Bitcoin e blockchain. O mundo está todo assim. Eu fiz um evento com 20 advogados semana passada, numa empresa que tem um projeto de inovação dentro do Tecnopuc. Das 5 horas, era para ser até 7h30, 8 horas, foi até as 10h15 da noite.
Porque o pessoal quer saber. O advogado não vai ter trabalho se ele continuar nessa questão de querendo fazer essas coisas. Ele tem que se renovar, ele tem que dar solução para o cliente dele. O que nós queremos é dar solução para os nossos clientes. Os jovens que estão chegando aí, eles querem soluções rápidas, eles querem seguir as questões, eles querem ir estudar em Harvard, não querem ficar esperando ganhar 1 milhão daqui a 10 anos. Eles querem ganhar talvez os 50 ou ganhar os 500 mil, mas eles querem estudar, eles querem ir para frente. Então, pessoal, o sistema multiportas é basicamente um grande playground, que nós vamos escolher exatamente aquele brinquedo que a gente mais nos faz sentido. O que faz sentido para mim? Qual é o meu problema? Se eu tenho um problema, eu vou escolher a melhor solução. Então, aquilo que tem significado. Né? O Luciano falou em utilidade. No mundo da administração, a gente tem falado mais de significado e propósito. Não sei se alguma coisa vocês acabaram vendo sobre isso. Então, eu acho o sistema multiportas é isso. Tá? E eu vou falar um pouco, rapidamente, pessoal, sobre inovação e colaboração, porque a grande questão é essa. Nós precisamos ter soluções construtivas. Isso que é o grande desafio. Como é que eu dou soluções construtivas numa relação que pode ser na negociação, pode ser na mediação, pode ser na arbitragem e deve ser no judiciário. Né? O judiciário, como eu disse, ele não tem que ser a primeira, ele tem que ser a última. Ele tem que ser a cereja do bolo, a meu juízo. Então, pessoal, o que eu vou trazer aqui é um conceito de como que eu me capacito, então, para essa questão. O que eu tenho que mudar? Tá? Então, eu uso um pouquinho aqui, vou tentar trazer soluções de uma metodologia que se chama Design Thinking, mas como que eu uso a colaboração para ter soluções de problemas criativas. Tá? Então, essa questão inicial ali era de análise econômica, que já foi mais do que esgotado. O que o Creative Problem Solving quer? O que a gente quer na solução de problemas? A gente quer identificar o problema, diagnosticar os problemas e gerar soluções. Só que para gerar soluções, pessoal, o mais importante é que eu faça a pergunta certa. Então, a gente tem todo um mapa de trabalho para achar qual a pergunta certa que vai gerar ideias para as melhores soluções. Então, o que a gente tem que fazer é criar opções e depois fazer as escolhas certas. E aí, a minha grande questão, que eu acho que comentei com alguém aqui, é exatamente hoje, né, o que a gente quer? O TRF4 está fazendo um belo trabalho, o Eric me fala lá. Daí, por que o TRF2 não copia? Não, eles têm que achar a melhor ideia, agora que tem que ser melhor que a do TRF4. Para quê? Usa a ideia do TRF4, faz o que faz sentido. A região é diferente, então pega o que faz sentido aqui e leva lá. Tem um detalhe para mudar lá porque a região é diferente? Muda. Mas não fica querendo achar que agora eu tenho que achar uma ideia melhor que a do TRF4 porque eu tenho que ser melhor. Isso é colaboração, mas para isso eu tenho que primeiro criar opções. Tá? Então, quando a gente trabalha, que o Eric falou da zona de acordo, que é a zona de possível acordo, para achar o possível acordo ali onde eu aceito maior ou menor, a gente pode criar opções. E aí, o que eu digo da matemática, entender a matemática é, o que o Eric falou, os nossos advogados nunca viram na vida. Eles não sabem o que está acontecendo isso. Então, eles têm que primeiro compreender para colocar para os clientes deles, quem sabe não é dinheiro. O Luciano falou, não é dinheiro. Vamos achar outras opções. Na mediação, a gente faz muito isso. Né? Eu faço mediação empresarial, mas muitas vezes, nos conflitos societários, são relações familiares. Relações familiares, agora, às vezes, não é o dinheiro, é um pedido de desculpa. É algo que o cara fez lá 5 anos atrás que ficou marcado. Então, a gente tem que trabalhar para como que eu colaboro para achar isso. E então, a gente tem que criar opções. E a gente não pode ficar achando que a gente tem que ter a melhor ideia. Vamos usar a ideia do outro. E para isso, a gente tem que ter uma mudança de paradigma, pessoal. Que quantidade de ideias importa. Eu não preciso ficar esperando eu ter a melhor ideia. Eu não preciso dizer assim, não, essa vai ser a decisão, como nós estamos acostumados. Dá uma ideia, dá outra ideia, dá terceira ideia. Não importa se for a ideia mais maluca. Para o outro pode fazer sentido. Esquece do preconceito. A gente muda esse paradigma, quantidade importa, a gente traz ideias e a gente começa a experimentar e colaborar. Vamos experimentar, não tem problema se a gente errar. Tá? E aí esse é o conceito, né, que eu gosto muito da questão que
porque eles falaram do comportamental, que é o que a gente tem que fazer? Compreender o ser humano, co-criar com esse ser humano e experimentar as soluções. Por que eu não posso criar ideias junto com a outra parte? E ter ainda um terceiro mediando, um terceiro buscando essas ideias. Então, vamos experimentar e colaborar. Vamos integrar visões, pessoal. Né? Quem veio aqui falar ontem foi um engenheiro. Né? A gente está falando de economia, praticamente. Então, engenheiro, psicologia. Né? O Luciano falou que as melhores ideias vêm da psicologia. Vamos integrar essas pessoas. Vamos fazer isso ser uma coisa só. Por que eu tenho que achar a solução só no mundo jurídico? Por que a psicologia tem que achar a solução só na psicologia? Por que eu não integro essas decisões? E é o que está acontecendo. Nobel não foi de uma área só. Foi comportamento e economia. Então, esse que é o nosso projeto. E se a gente quer inovar o que vocês estão fazendo, provavelmente em alguma palestra vocês ouviram aqui, não tem problema de errar. Obviamente que a gente não vai cometer o erro mais absurdo, as exceções mais, mas inovação significa evoluir. Então, se eu cometer alguns erros, se eu fizer uma petição errada, se eu fizer uma sentença errada, faz parte, eu estou aprendendo. E aí eu já tenho experiência de aprender. Então, se eu errar 1, 2, 3 vezes, quando eu começar o quarto, eu já sei, eu já tive um aprendizado, eu já sei o que errei. E aí, provavelmente, eu posso achar, dentre várias ideias, a ideia que é certa, ou a que é a melhor para aquele problema. Não que eu tenha que achar alguma coisa. Então, quando a gente fala de mediação, todos vocês já conhecem um pouco da estrutura de uma mediação tradicional, uma sessão de mediação? Que alguém não conhece? Então, a mediação, o que é a mediação? É uma terceira pessoa, imparcial, que vai buscar fazer com que as partes que têm um litígio voltem a se comunicar. Então, diferente da conciliação, o mediador não precisa dar, não pode dar a solução. Mas eu quero ir além disso. Então, isso é a mediação. Então, a mediação é um mediador, começa a falar com uma parte, começa a falar com outra parte, tem a sessão inaugural, onde ele ouve as duas partes. Quando ele começa a entender qual é a situação, ele faz as sessões privadas, então ele busca conhecer só de uma parte, busca conhecer só da outra parte, entra muito a análise econômica, né? Ou seja, como é que é a relação, será que aquela parte que eu fiz a sessão privada vai realmente confiar em mim e dizer para mim que o problema dela não é dinheiro, mas é a confiança? Como que se cria essa relação, teoria dos jogos? Porque se ela falar e a outra parte não falar, então tem muito disso que é a grande questão, que eu acho que é bastante importante. A partir disso, pessoal, o grande objetivo é criar opções. Então, assim, não é só uma solução. Ah, entrou com uma ação porque uma construção civil é tradicional, né? Fez o fornecimento de elevadores, de tudo mais, e não veio os elevadores e tudo mais. Ah, entra com a ação. Resolve a questão com quem forneceu o elevador. Não fica querendo R$1.000 de indenização e ter que buscar um outro fornecedor. E tu tem outras 10 obras que aquele mesmo fornecedor vai te colocando. Então, busca acertar qual a melhor solução. E aí a gente usa a inovação e colaboração, que é exatamente isso, pessoal. Esse aqui é um conceito do design thinking. A gente primeiro busca entender e observar, compreender o que está acontecendo sem julgamento. Então, eu faço uma observação, eu crio empatia, eu crio uma relação com aquela pessoa para saber qual o contexto disso aqui. O que está acontecendo de verdade? A partir daí, pessoal, eu começo a definir quais são os pontos de dor. Né? Porque ele pode dizer, eu quero 5.000, mas será que o ponto de dor dele realmente é os 5.000? E se a gente viu aqui que muitas vezes não é dinheiro, quem sabe eu trabalho isso e identifico realmente qual o ponto de dor dele. A partir do momento que eu vejo o ponto de dor, eu começo a compartilhar as ideias. E aí a gente tem que enxergar quais as ideias que divergem e quais as ideias que convergem. Por isso que é importante a gente ter quantidade de ideia. Porque todas as ideias valem. O que talvez para mim não seja interessante, para o outro é. E às vezes o que eu acho que para mim é interessante, que não é para o outro, talvez seja para o outro. Então, se eu colocar na mesa, eu entrego isso sem preconceitos. E aí, pessoal, eu faço protótipos e eu começo a analisar. A gente teve várias ideias. Quais delas podem funcionar nessa relação aqui? Né? A melhor alternativa, né, do negócio, né? Será que vale mais a pena eu buscar um outro fornecedor ou eu melhorar a relação que eu tenho com esse fornecedor que eu já conheço? Então, aqui a gente começa a dar ideias. E aí a gente vê, testa. Funcionou ou não funcionou?
Esse é o grande espírito da colaboração. Ou seja, a gente está buscando a melhor solução. Então, aqui é um conceito de compreender, eu vou compreender qual é a questão, se ela realmente é financeira, se ela realmente é de confiança, o que está por trás daquele conflito. Eu vou explorar alternativas, vou buscar conhecimento para explorar isso, e aí eu vou materializar. E aí, em último caso, a gente vai ter a solução. Então, essa que é a questão da construção. E aí, pessoal, o grande objetivo disso é a gente buscar qual a melhor pergunta para uma solução, e não a melhor resposta. Então, a gente trabalha perguntas. Qual a pergunta certa que eu tenho que fazer? Não a resposta. Vamos buscar perguntas. Alguém falou em desafios aqui, né? Então, os desafios contemporâneos são de metáforas, pessoal. Ninguém vai hoje querer subir o Monte Everest sozinho. Então, o que a gente tem que construir isso é conjuntamente, fazendo as perguntas. Então, se eu quero subir o Monte Everest, eu tenho que começar a fazer as perguntas certas. O que eu preciso antes? O que eu preciso quando eu estiver no primeiro estágio? O que eu preciso no segundo estágio? O que eu vou precisar quando eu chegar lá? O que eu vou precisar para ter que voltar? Ou seja, fazer as perguntas certas. Esse é o grande desafio. Então, já estou indo para o fim aqui, até para ver se a gente aproveita um pouquinho do Eric e da Cláudia, mas o Einstein dizia, se eu tivesse 1 hora para resolver um problema e minha vida dependesse dessa solução, eu passaria 55 minutos definindo qual a pergunta certa. Porque é ela que vai me dar a solução do meu problema. Não eu fazendo perguntas aleatórias que não vão me levar a lugar nenhum. Tá, pessoal? Então, o que a gente tem que trabalhar é a busca das melhores perguntas. É assim que a mediação trabalha. Quais as melhores perguntas para obter a melhor solução? O sistema multiportas é exatamente esse. Se eu fizer o diagnóstico, e por isso que eu passei todos aqueles slides, porque o que o Eric e o Luciano fizeram aqui foram os diagnósticos. Se eu faço o diagnóstico correto, eu vou dizer assim, poxa, mas por que eu não faço esse acordo? Né? Se eu faço o diagnóstico certo, por que eu estou indo para o litígio? Por que eu não vou para a mediação? Se eu faço o diagnóstico certo, por que eu vou para a arbitragem? Por que eu não vou para o judiciário? Ou vice-versa. Então, esse que é o grande objetivo. E aí, pessoal, a gente tem que trabalhar na formação dos nossos profissionais. E eu fiquei muito feliz, porque eu falo sempre que eu gosto de falar de mediação, de negociação, de habilidades não técnico-jurídicos. E quando eu vi o programa, eu falei, nossa, era esse o problema que eu iria fazer para todos que estão nesse envolvimento. Porque aí sim a gente vai conseguir sair desse questionamento. Tá, pessoal? Então, aqui eu coloquei algumas questões. Como eu vi que ontem tinha bastante questão de blockchain e de Bitcoin, provavelmente eu vou passar um vídeo agora. Provavelmente vocês já tenham visto o vídeo, mas é um vídeo que dá para ver dezenas de vezes. Eu falo assim, como que a gente pode mudar de forma satisfatória a estrutura de solução de disputas para a chamada transformação digital. E aqui, pessoal, tem uma professora, Deixa eu só terminar um slide aqui. Eu tenho o slide da professora, que é um livro chamado... Ops. Obrigado. Que é da professora Gillian Hadfield. Ela fala sobre a estrutura legal. Ela faz um paralelo do livro que o mundo é flat, e ela fala o que eu preciso para transformar as estruturas legais, a infraestrutura jurídica para atender um mundo economicamente flat. Tá? Então ela diz, vá até onde o problema está. Então, rules for a flat world. Por que os humanos inventaram a lei e como reinventar a lei para um complexo, para um mundo, para um globalizado de uma economia global. Então, ela fala muito nessa relação, e ela tem um artigo que é muito bacana, que ela dá aula, e ela mistura a aula de administração com direito. Né? E isso é muito bacana, porque a gente passa 5 anos numa faculdade de direito, e administração, 4 anos de administração, e a gente nunca fala. Aí a gente vai trabalhar e diz assim, tem que fazer um contrato. Quem tem que fazer o contrato? O administrador. Acho um advogado. Passaram 5 anos na mesma universidade e nunca se falaram. Poderiam ter começado bem antes a fazer a relação. Então, ela fala que é equipar os guris, né, os guys da garagem. Né? Ou seja, façam eles trabalhar junto. Que, se a gente for em qualquer ambiente de inovação,
onde eu fui na Tecnopuc, por exemplo, projetos de inovação, tem um advogado, tem um cara de serviço, tem um cara de marketing, tem um engenheiro, tem um cara de TI. Eles já estão trabalhando tudo junto. Eles já sabem o que está acontecendo. Tá, pessoal? Tradição e confiança com inovação e transformação, porque eu quis trazer um pouco desse lado, assim, com essa mudança completa, né? Eu gostei quando o Dr. Osório falou, pá, que bom, agora se acontecer falar de blockchain ou Bitcoin, pelo menos eu sei o que é. E está todo mundo querendo saber um pouco disso, né? Quantas incertezas, no mundo de inovação e transformação. Sucesso sem diversão não tem graça, pessoal. Então, eu acho que esse é o grande barato, que é a gente se divertir. E agora sim pode passar o vídeo. O vídeo fala desse novo mundo, tá? Se vocês já viram, talvez ontem alguém possa ter falado. Ops, não vai passar? Mas enfim, espero que seja legal. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in. You. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen. The future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Bom, então, só tinha a agradecer a Cláudia. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui. E
fazendo só uma complementação do trabalho, era trazer mais o lado humano de que a importância do que a gente tem que fazer e transformar para que as coisas possam ter soluções mais rápidas e que a gente possa conviver de forma mais humana.